és minha boca.
Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, boa noite a todos que estão aqui na igreja. Boa noite a todos aqueles que estão em casa, participando deste momento, cultuando ao Senhor, onde quer que vocês estejam. Queria convidar a todos que podem ficar em pés, para que nós possamos dar início a este culto. Gostaria de ler aqui, em Abacuque 3, versículo 17, que diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aqui é a oração de Abacuque, em um momento que estavam passando por dificuldades, mas ele declarou nessa oração que independente daquelas situações, ele vai se alegrar no Senhor. E nessa noite nós vamos nos alegrar no Senhor, porque eu não sei o que você está vivendo, eu sei da minha vida, eu não sei o que você está passando, mas que em tudo você possa agradecer ao Senhor, agradeça a Ele por tudo que você tem vivido, porque se você está aqui nessa noite, se você está assistindo essa transmissão, é porque o Senhor tem te guardado. Em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar e vamos agradecer a Deus por todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais uma noite, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos reunirmos na Tua presença, para louvar, para engrandecer e para exaltar o Teu santo nome. Nessa noite também nós celebramos com os nossos irmãos e nós te agradecemos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado saúde, tem, Senhor Jesus Cristo, guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família, os nossos familiares. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos direciona no Teu querer e na Tua vontade. Senhor Jesus Cristo, nessa noite nós te pedimos, venha visitar a cada um, Senhor, segundo as nossas necessidades, segundo as necessidades do Teu povo. Senhor, vai visitando aqueles que estão aqui na igreja, cada família representada. Visita, Senhor, a cada lar onde está chegando essa transmissão. Venha abençoar, Senhor, para que não haja nada, Senhor, que possa impedir, Senhor, que as pessoas possam ouvir a Tua palavra, que elas venham se alegrar, Senhor, que elas venham louvar e engrandecer ao Teu santo nome, e que Teu Espírito Santo, Senhor, se alegre com as nossas vidas, Senhor, que haja júbilo, que haja adoração nessa noite, ao único Deus que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, Senhor, pela minha casa, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela vida dos meus filhos que o Senhor tem guardado, que eles continuem crescendo na Tua presença, que eles possam crescer em estatura, em sabedoria. Obrigado, Senhor, pela minha esposa, a mulher sábia que o Senhor colocou ao meu lado. Senhor, vai abençoando a cada família representada, cada marido, cada esposa, cada filho. Nos dá sabedoria, Senhor, para que nós possamos ser benditos nessa terra, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal, que nós possamos fazer a diferença neste mundo, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço por aqueles que estão acamados, por aqueles que foram sentenciados, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer mudança de vida. Levanta, Senhor, o caído, venha fortalecer aquele que está fraco na fé, traz, Senhor, um ânimo novo, e que Teu Espírito venha renovar, Senhor, as nossas forças, que, Senhor, no momento da nossa fraqueza, o Senhor possa entrar nas nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a vencer as tribulações e as dificuldades que passaremos, Senhor, neste mundo. Ah, meu Deus, eu te agradeço pela vida, Senhor, da Regiane, pela cirurgia, Senhor, ali, que o Senhor possa continuar abençoando, para, Senhor Jesus Cristo, concluir essa boa obra na vida dela. Senhor, esteja conosco, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós repreendemos, Senhor, toda ação do inimigo, todo sono, todo dispersar de mente, todo cansaço, caia por terra, e que nós possamos celebrar ao Teu santo nome com bastante alegria nessa noite. Oh, meu Deus e meu Pai, vai abençoando a cada um, e que os nossos corações possam estar abertos, e que, Senhor, Ele possa ser sedento da Tua palavra, e que a Tua palavra venha e faça morada em nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor com bastante alegria. Glória a Deus, porque Deus é bom. Aleluia, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, declarando esse versículo, que o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, o nosso socorro no momento da tribulação. Vamos adorá-lo com bastante alegria. Aleluia.
Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Declare mesmo que Ele é a sua porção. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira, Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei. as vozes declarem, ainda que a figueira, Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. aleluia. Que a sua alegria, ela seja independente das situações. Aleluia. Que ela seja somente para agradecer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós possamos nos alegrar, independente daquilo que os nossos olhos carnais possam estar enxergando, mas nós nos alegraremos no Senhor, porque Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. E o reino dele é eterno, o reino dele é de justiça. E às vezes você pode pensar, Senhor, quanta injustiça eu estou passando, quanta injustiça. Mas o Senhor é aquele que julga a nossa causa. Ele é o nosso advogado fiel. Glória a Deus, vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E os reinos se abalam, os tronos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declare os reinos se abalam, os reinos se abalam, os tronos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Não há outro rei como o nosso rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Adore ao Senhor. Igreja da Santa. Declare palavras de amor. Declare palavras de gratidão a este Deus, que é o nosso socorro bem presente. Ele não nos abandona em nenhum momento. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Seja exaltado nas alturas, seja exaltado aqui na terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda e exalte com bastante alegria este Deus. Este Deus maravilhoso, que não se esquece de nenhum de nós. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom poder louvar, como é bom poder adorar ao Senhor. Aleluia. Eu me alegro na presença do Senhor. E eu espero que você tenha se alegrado também. Glória a Deus. Podeis tomar os seus assentos. Glória a Deus. Mas que você não desligue do altar, do Santo dos Santos, que você continue ligado na presença do Senhor, porque o Senhor ainda quer falar muito conosco. Ele tem uma palavra maravilhosa, Ele tem um direcionamento para nos dar, como famílias, como homens, como mulheres, como maridos, como esposa, como filhos. O Senhor, Ele tem esse direcionamento para nós nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Queria desde já agradecer a oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder ministrar a palavra dEle,
de poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu creio que da mesma maneira que o Senhor tem falado comigo, Ele vai falar com cada um de nós. Amém? Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Um livro, uma história muito linda. Um livro que ele é curto, né? Os irmãos que quiserem ler depois, eu não vou ler o livro todo. Mas 4 capítulos só que conta a história de uma família que passou por algumas situações difíceis. Situações que todos nós podemos passar em algum momento das nossas vidas. Teve erros, houve acertos, mas estamos aqui nessa noite para meditar em algumas coisas que esse texto vai nos dizer. Então eu quero ler aqui o capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, guarda bem esse nome, Elimeleque. E o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos 2 filhos e do seu marido. Por enquanto aqui esses 5 versículos, eles já nos fazem entender muita coisa dessa família, né? Alguns detalhes ricos, né? A Bíblia ela é muito detalhista, e se você para, se você estuda, se você procura, esses detalhes eles fazem a diferença. Então nós vemos aqui uma família que está passando dificuldade ali na terra de Belém, né? A Bíblia fala que houve fome naquela terra, e ali o pai de família, chamado Elimeleque, pega a sua esposa e os seus 2 filhos, e vai para uma cidade, onde ele pensava que poderia ter um sustento, né? Estava passando necessidade, e até aí é aquilo que qualquer um que é pai, o primeiro sentimento é isso: eu quero preservar a minha família, eu quero preservar os meus filhos. E só que aqui a gente vê algumas coisas já que pode mostrar que Elimeleque, ele já não estava crendo nas promessas que o Senhor tinha para aquele povo, que era o povo de Israel. A primeira coisa que me faz entender isso é que Elimeleque, o nome Elimeleque, significa meu Deus é rei. Então olha só o nome dele. E a Bíblia, o povo judeu, eles acreditam muito nesse significado dos nomes, né? O nome ele indica ali o tipo da pessoa, a qualidade, as características que a pessoa quer ter. Então quando um pai ou uma mãe tem um filho, ele escolhe muito bem o nome, porque aquele nome vai, de certa maneira, trazer algumas marcas para aquela criança, né? E o próprio Deus mudou alguns nomes na Bíblia. E Elimeleque significa isso: meu Deus é meu rei. E aí, só que eu já vejo os filhos dele com nomes que não eram tão agradáveis, porque o nome de um, que era Malom, significa enfermo, ou doente, ou debilitado. Eu não sei se essa criança nasceu com algum problema, e por isso recebeu esse nome. E Quilion também é fraco, débil, com alguma dificuldade. Então a gente vê que ele tinha um nome que exaltava o nome do Senhor, mas os filhos dele já não tinham. Então eu já não sei se ele já estava meio desanimado com alguma coisa. E aí ele vai para Moabe, uma cidade, para quem não lembra, essa cidade de Moabe, ela se originou quando Ló saiu lá de Sodoma e Gomorra, quando houve aquela destruição. E Ló saiu com a esposa e suas 2 filhas. A esposa olhou para trás, né? A Bíblia fala que ela virou uma estátua de sal. E Ló foi morar num lugar deserto. E as 2 filhas dele falaram assim: olha, a gente não vai deixar descendente, né? Não tem ninguém aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos embebedar o nosso pai. E hoje eu durmo com o nosso pai e amanhã você dorme. E aí, dessa relação incestuosa das filhas com o pai, surgiram 2 filhos e foram 2 cidades. E uma dessas cidades era Moabe, né? O filho chamava Moabe, então surgiu ali essa cidade,
Moabe. Então a gente já vê que é uma cidade que já, logo no começo, já começou errada, né? E nessa cidade não se adorava ao Deus vivo. Existiam vários deuses, e um dos deuses ali, os moradores daquela terra ofereciam os próprios filhos em sacrifício a este Deus. Então olha só que situação. O Elimeleque está tirando os filhos dele da cidade de Belém e levando para um lugar onde não se adorava ao Deus vivo. Então, no primeiro momento, ele podia pensar, não, mas a situação está difícil, meus filhos podem estar passando necessidade, mas ele estava levando a família dele para um lugar muito perigoso, um lugar onde os filhos dele podiam se perder. E aí a gente viu que os filhos dele se casaram com 2 mulheres moabitas. Então, aquilo que era a lei que Moisés tinha deixado para que o povo de Israel não se casasse, já tanto faz, eles se casaram com 2 mulheres moabitas. E aí, aquela situação que podia ser provisória, não, a gente vai para lá, e aí quem sabe um dia a gente pode voltar aqui, né, para a nossa cidade natal, não aconteceu. Eles morreram. A Bíblia não relata como Elimeleque morreu, a Bíblia não fala como Malom e Quilion morreu também, mas o que acontece é que a Bíblia fala que eles morreram. E aí ficou quem? Ficou a Noemi, ficou Ruth e ficou a órfã, ficou as 3 mulheres ali, sozinhas. Né? Imagina só naquela época essas mulheres ali numa região onde Noemi, por exemplo, não tinha uma lei, porque lá em Belém existia uma lei que o povo tinha que ajudar as viúvas, os desamparados, os órfãos, mas naquela cidade não existia essa lei. E aí o que acontece? Nós vimos que uma escolha que o marido teve trouxe impacto para a família inteira. E aí eu começo aqui as minhas indagações. Principalmente para nós, né, eu me coloco nesse monte, nós que somos pais, as suas decisões, que impacto que está tendo na vida dos seus familiares, na vida dos seus filhos? Será que nós estamos tomando as melhores decisões? Será que a gente está tomando a decisão pelaquilo que nós estamos olhando? Será que a gente não está nos antecipando em algumas coisas? Será que as dificuldades das vidas, será que o Senhor não vai nos ajudar a passar pelas dificuldades? Será que aqui Elimeleque, eu não vejo em algum momento, porque em outros personagens, às vezes fala assim, ele foi lá e consultou ao Senhor. Aqui eu não vejo Elimeleque falando, e ele foi e orou a Deus, e Deus falou, olha, sobe ao Egito, como em algumas outras partes, vai até tal lugar. Deus, em nenhum momento mostra Elimeleque buscando ao Senhor para buscar um direcionamento. E aí é isso que eu penso para a minha vida. Se eu não buscar esse direcionamento no Senhor, se eu não buscar esse direcionamento na Bíblia, pode ser que eu leve a minha família a sofrer mais. Às vezes eu posso pensar, não, mas eu vou mudar para um outro país, onde as condições sociais vai ser melhor, onde eu vou ser reconhecido, mas eu não penso nos meus filhos, na adaptação, se lá eu vou conseguir servir a Deus igual eu sirvo aqui, de portas abertas, eu posso estar orando, posso agradecer a Deus, eu posso falar com os meus filhos do Senhor. Será que nesse lugar para onde eu quero levar minha família, onde eu penso que vai ter uma vida social melhor, será que eu vou poder fazer tudo isso? Será que eu vou ter liberdade? Será que nós estamos mostrando para os nossos filhos que é mais importante a vida financeira do que a vida espiritual? Será que eu acho que é mais importante eu poder viajar sempre, eu poder ter uma roupa boa, poder dar o melhor para o meu filho, o melhor celular, o melhor tablet, não sei, mas e a vida espiritual? Porque eles foram para um lugar onde o povo adorava outros deuses. E aí, aqui também chega aquela parte do nome dos filhos. E aqui eu não quero falar sobre o nome, né? O meu nome, Amandinha, e assim por diante. Não estou falando de Samuel, não estou falando esse nome. Eu estou falando como é que você está chamando os seus filhos. Porque isso pode mudar a vida do seu filho. A maneira que você chama ele, né? Eu costumo falar que às vezes os meus filhos, eles têm algumas reações, algumas atitudes. E a gente tem que ter cuidado para falar, olha, você não presta, você fez alguma coisa errada. É melhor você falar assim, olha, a atitude que você teve foi errada. Essa atitude, ela não agrada ao Senhor, essa atitude me entristeceu. Você não é assim. Porque de vez em você falar que ele é burro, que ele não vai dar certo na vida, que ele vai ter que arranjar um bom marido, uma boa esposa que o ature ou que a ature, entendeu? Você fala demais, não. Tenta pegar essas palavras e mudar para que você não mexa com a cabeça dos seus filhos, né? A Dai está aqui, ela é professora, ela sabe como isso pedagogicamente, né? Quando você fala para o seu filho alguma coisa, como essas palavras, elas ecoam e elas ficam guardadas. Eu creio que
vocês, né, todos nós, temos algumas palavras que os nossos pais disseram para nós, que às vezes até hoje interfere, às vezes numa situação, numa atitude que você vai ter, porque às vezes ficaram palavras lá atrás, falando que você não vai conseguir, você não vai dar nada na vida, você é um João ninguém, você é um burro, você não consegue. E como essas palavras até hoje em dia, ainda dentro de nós, ainda de muitos, ainda ficam ali, ó, fazendo aquele barulho. Passaram tantos anos, mas essas palavras ainda têm efeito dentro de nós. Então, aqui a segunda parte que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, continua o capítulo 1, a partir do versículo 7, que diz assim: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma para a sua casa, de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa, e de seus maridos. E beijando ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que fossem por maridos? Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando, se eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e que ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, choraram 2 vezes. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao teu povo, e aos teus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me iste, para que te deixe, e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, e me faça assim o Senhor, a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A segunda parte aqui, que eu quero com os irmãos entender algumas coisas que nesses versículos disseram, foi que agora essas mulheres chorando, meio desiludidas, né? Eu imagino a mãe agora perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e agora o que elas vão fazer da vida? E aí a Noemi lembrou: não, mas lá na terra de Belém eu posso voltar, que existe uma lei que vai me ajudar, né? Eu vou voltar. E aí ela fala para as 2 noras: faz o seguinte, meus filhos morreram, volta então cada uma para a casa dos seus pais, e quem sabe um dia vocês se casem, que Deus abençoe vocês, porque vocês foram muito boas comigo e com meus 2 filhos. Então, abençoou elas, olha, que o Senhor venha abençoar vocês. E aqui é tão visível que elas não querem voltar para casa. Então eu fico imaginando como essa sogra, ela foi diferente, né? Porque a gente ouve tão mal das sogras, né? E eu vejo aqui uma sogra que era diferenciada. E aí eu imagino que aqui a Bíblia fala que elas ficaram mais ou menos 10 anos juntas. E eu creio que elas deviam morar todas juntas, porque o marido já estava morto, Elimeleque já estava morto. Então provavelmente a Noemi, ela morava com essas noras. E eu vejo o exemplo de mulher que deve ter sido. O exemplo que ela deu para que essas noras falassem assim: não, eu não quero voltar para casa, eu quero ficar com você. O teu Deus, né? Depois no final aqui, quando Ruth fala, o teu Deus vai ser o meu Deus. Só que elas tinham deuses antigamente. E aí eu fico imaginando que elas começaram a pensar: não, esse Deus que essa mulher serve é o Deus verdadeiro, não esses deuses aqui que nós temos nessa terra. E aí eu fico imaginando o exemplo que Noemi deu para essas mulheres, um exemplo a seguir, né?
uma sogra que provavelmente a ajudava, uma sogra que era uma mulher que abençoava elas. Eu creio que ela não se intrometia no casamento delas, né? Eu creio que se ela educou bem os filhos dela, se ela educou bem os 2 filhos que depois futuramente morreu, eu acho que esses 2 filhos sabiam tratar as esposas da maneira certa. Então, eu vejo aqui o exemplo. O que nós estamos fazendo, né? Como exemplo, será que o meu testemunho onde eu trabalho, o meu testemunho onde eu estudo, o meu testemunho quando eu vou na padaria, quando eu pego o ônibus, será que esse testemunho está falando mais alto? Será que as pessoas querem servir ao mesmo Deus por olhar como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos? Será que eu estou dando um bom testemunho? Será que as pessoas podem querer servir ao mesmo Deus que eu sirvo pelas atitudes que eu tenho? E aqui a mudança, né, de Belém, eu vejo que a palavra Belém, ela significa a casa do pão. E aí a gente vê que quando eles saíram de um lugar onde tinha sustento, mas estava passando por uma dificuldade, e foram para um outro lugar, um lugar onde havia destruição, onde havia morte, onde havia sacrifícios de criança, e mesmo assim eles arriscaram e foram. E agora eles estão voltando. Então, como o próprio título dessa palavra, né, é melhor o final das coisas, porque aqui a gente vai ver no desenrolar como Deus vai trabalhar na vida dessas mulheres. E aí aqui mostra que elas choraram, elas não queriam se desapegar da sogra, e aí uma voltou para sua casa, que também não fez errado, porque ela fala assim, a sogra, olha, vai embora porque eu já sou velha, não posso mais dar filhos, e mesmo assim, se eu me casasse hoje, tivesse filhos, vocês vão ficar esperando os meus filhos crescerem para casar com vocês? Então, ó, vai em paz, eu agradeço tudo que vocês fizeram. E aí uma foi embora, ela não fez errado. A outra, ela fez o melhor. Então, às vezes na vida da gente não basta apenas fazer a coisa certa, nós temos que tentar fazer sempre o nosso melhor, né? Então eu posso fazer o meu melhor como pai, eu posso fazer o meu melhor como professor, que é a minha profissão, eu posso fazer o melhor como marido, eu sempre tenho que fazer o meu melhor. A presença de Deus, ela é marcante na vida daqueles que o servem. Todos nós passaremos por dificuldade, mas se você crê no Senhor, se você crê que Ele é o mesmo que não muda, é aquele mesmo que cuida das plantas, cuida dos pássaros, Ele é o mesmo que cuida de cada um de nós, que fomos criados à imagem e semelhança dEle. Então, quando Noemi volta para a terra natal, ela também enfrentou algumas situações, porque eu imagino que ela saiu com a família dela, ela saiu com o marido e os 2 filhos, e agora ela volta com uma nora. Então, às vezes, nós temos que voltar. Às vezes tivemos atitudes erradas, às vezes nós temos que pedir perdão, temos que reconhecer o nosso erro. E ela voltou para a cidade dela. E aí até ela fala, né? Quando ela volta, as pessoas falam, olha, é Noemi que está chegando. E aí ela fala, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Porque às vezes é assim também, às vezes eu já me senti amargurada, Senhor, tantas situações, mas aqui o importante é que ela voltou. Ela não ficou amargurada lá naquela terra, ela falou, eu vou voltar para a casa do Senhor, eu vou voltar para a casa do pão, eu vou voltar para onde tem alimento. E assim ela o fez. E aí, no capítulo 2, já começa um outro capítulo da vida delas. O capítulo 2, versículo 1 diz assim, então, e tinha Noemi um parente de seu marido, o homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, que era o seu nome Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, apanhar espigas, atrás daquele cujos olhos me achar graça. E ela lhe disse, vai minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é essa moça? E respondeu o moço que estava no posto, sobre os segadores, esta é a moça moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavetas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora,
a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo uma estrangeira? E respondeu Boaz, disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe, e a tua terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão. E o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então agora, no próximo capítulo dessa história, a Noemi chegou na cidade, a Ruth também, e aí, Ruth mais nova, fala assim para Noemi: faz o seguinte, fica aqui a senhora, que já está mais velha, está mais cansada, e eu vou tomar conta, eu vou respigar. E o que era respigar? Eles iam nas colheitas, porque aqui, aqueles que tinham muito, eles abençoavam aqueles que eram mais carentes, aqueles que eram mais pobres. E existia uma lei que, enquanto eles estavam colhendo, aquilo que ficasse para trás na colheita, aquilo que eles olhassem, às vezes não achassem que era tão bom até para se vender, podia deixar. E ali as viúvas, os órfãos, as pessoas desamparadas, os estrangeiros, podiam pegar aquilo. E aí o que aconteceu? Aí Ruth foi trabalhar nessa terra, né? E aí o que acontece? O Boaz chega, e aqui a primeira atitude já mostra que Boaz era um homem bendito, era um homem abençoado, um homem que os empregados gostavam, porque ele não chegou cobrando nada. E aí, como é que está a produção? E aí recolheram, e aí tem gente trabalhando bem, tem gente trabalhando mal, tem gente enrolando, e aí o que vocês me falam? Mas a Bíblia fala assim, que ele chegou e ele já cumprimenta o pessoal com a paz do Senhor, né? A paz do Senhor, sejam benditos, e aí o povo já agradece, já responde, né? Bendito seja o Senhor. Então nós vemos que não foi uma mudança qualquer, ele não olhou a mulher e falou: opa, peraí, deixa eu mudar aqui meu comportamento, eu vou ser um cara bonzinho para impressionar. E aí aqui eu dou um recado para as adolescentes, para jovens: cuidado com os homens, cuidado com os meninos, que às vezes se mostram de um jeito para impressionar, né? Aqui, ele não fez isso para impressionar ela, ele fez isso porque era a essência dele, né? Boaz, ele era descendente, né, lá de Raabe. Na outra quinta-feira que eu ministrei, eu falei sobre Raabe, e ele foi educado, ele era um homem bom, um homem de princípios, e por isso ele se agradou. E aí ele ouviu falar, né, quando o homem falou assim: de quem que é aquela mulher? E aí eu achei estranho, por que a Bíblia fala de quem que é aquela mulher, né? Parece machismo, mas aqui naquela época, as mulheres eram assim: olha, é a mulher filha de alguém, ou é a mulher, a esposa de alguém, ou escrava de alguém. Então aquelas mulheres, elas tinham essas três classificações. E é por isso que ele fala de quem que é aquela mulher. E aí ele falou: é a Moabita. Então ela não tinha ninguém. Ela é uma Moabita que veio junto com a Noemi, né? Mas ela está aqui trabalhando desde manhã, mulher trabalhadora essa, viu? Está aqui desde manhã, carregando peso ali, e só parou um pouquinho para descansar, mas essa mulher aí, trabalhadora. E aí ele falou: olha, parabéns para ela então. E aí ele vai lá e fala para ela, fala o seguinte: ouvi falar bem de você, né? Então fala o seguinte: não vai em nenhum outro lugar mais, pode ficar sempre aqui. Pode ficar sempre colhendo aqui, que aqui vai ter sustento. E outra coisa, eu já falei para os homens não mexer com você, tá? Ninguém vai tocar em você. Porque eu imagino que ela era estrangeira, então provavelmente ela tinha um outro linguajar, às vezes um outro tipo de roupa, e isso podia abrir um antecedente para que os homens daquele lugar mexessem com ela, né? Ou até tocassem nela. E ele falou: ninguém vai tocar em você, e é o seguinte, quando você tiver sede, você pode beber água ali, com as moças, se você estiver cansada, e não vai mais nenhum lugar, e você vai pegar aqui. E aí eu tenho certeza, né, que ele pode até ter falado para os próprios segadores ali, falar: é o seguinte, pode deixar cair algumas coisinhas a mais aí quando você vê que é ela que está vindo atrás, para que ela leve para a casa dela. E aí aqui eu vejo algumas, eu falei das meninas, né, para olhar para os moços, olhar para os homens com um olhar. Veja como ele trata os pais, né? Veja como ele trata os amigos,
Porque a gente vê tantos casamentos que a menina fala, não, mas ele é bom, ele trata o pai mal, mas o pai dele também trata muito mal. Não é assim. A escolha sua tem que ser... Se ele não honra o pai e a mãe dele, vai ser muito difícil ele te honrar como esposa. Então, olha para esse homem como um exemplo de homem. Ele era bom ali no trabalho, e ele olhou para ela com outros olhos. Ele podia falar assim, não, é o seguinte, eu sou o dono dessa terra aqui, eu me afeiçoei com ela, então fala o seguinte, fala para ela vir aqui, porque eu vou... Ela é estrangeira mesmo, mas ele era um homem de princípios. Ele não quis abusar dela, nem com nada, com nenhuma ação ele quis se abusar e se aproveitar do poder que ele tinha. Pelo contrário, ele quis abençoar. E por que ele abençoou? Aí tem uma parte que ela fala, por que o senhor achou graça? Né? Por que o senhor gostou de mim e quer que eu possa continuar aqui? E aí ele fala, eu ouvi o que você fez pela sua sogra. Eu ouvi o que você fez por ela e... pela ajuda que você quer fazer. Né? Provavelmente ele não viu a sogra, ele imaginou que a sogra estava em casa, e aí ele fala, olha, está trabalhando para ajudar a sogra. E ela não olhou para a vergonha, ela podia pensar igual hoje em dia, tem muitos adolescentes, muitas jovens, eu não vou fazer nada em casa, minha mãe trabalha, quando ela chega cansada, ela que se vire, porque eu não quero fazer isso. Meu papel aqui é só estudar, é só fazer isso e já está bom. E, é um engano tão grande a gente achar que se a gente não dar coisa para os nossos filhos fazerem, desde pequeno, pode ser alguma coisa pequena no momento, algumas tarefas que, seja mesmo juntar um brinquedo, seja tirar o prato da mesa e colocar na pia, seja tirar um lixo, né? O Benjamin que sabe disso, e tirar a roupa ali do banheiro e levar até a lavanderia. Porque se você começar a educar o seu filho assim, você não vai ter problema com o seu adolescente. Porque às vezes o pai fala, eu não sei o que eu faço com o meu adolescente, mas você já não soube o que fazer quando ele era criança. Eu estava vendo um estudo que fala sobre o uso de drogas, de álcool e outras drogas. E foi uma pesquisa que foi um instituto muito respeitado, foi em 2004, depois eu vi um que fizeram em 2010 de novo. E... A pergunta que ele tinha um questionário enorme que eles faziam para os adolescentes, né, e para os jovens, perguntando várias coisas, eram respostas fechadas, eles tinham que colocar sim ou não, e aí tinha uma resposta que era aberta, eles tinham que falar o que levou eles a usarem drogas, o que levou você a beber, a fumar, qualquer tipo de droga. E aí os estudiosos, né, que prepararam isso, pensavam que ia falar, foi por curiosidade, foi por um amigo que o levou, e pasmem, a resposta da maioria dos entrevistados era que eles achavam inúteis dentro dos seus lares. Eles falavam assim, olha, eu sou inútil, tanto faz como tanto fez a minha vida dentro de casa. Se eu como e deixo o prato lá, minha mãe vai e tira. Se eu acordo e eu arrumo a minha cama, tanto faz, porque depois da tarde ela está arrumada. Tanto faz se eu chego atrasado, se eu saio um horário da escola e eu demoro meia hora para chegar em casa, e nesse dia eu demoro 1 hora porque eu fiquei em algum outro lugar, meu pai pode até discutir, ele nem está em casa, ele nem sabe. Se eu vou para uma festa e eu falo para o meu pai que eu vou chegar em casa 10 horas, mas aí eu chego 11, aí o outro dia eu chego meia-noite, e aí tanto faz, e aí a pessoa ela não se sente pertencente a nenhum lugar. E aí isso vai trazendo desmotivação para a vida dele, e ele acha que ele não faz parte daquele ambiente. E outra coisa também que mostrou que inibe, né, essa procura pelas drogas, que eu não consegui trazer para compartilhar com os irmãos, algumas conclusões desse questionário, desse estudo, e uma das conclusões é que os pais que se tratam bem, né, o pai e a esposa dentro dos seus lares, e tratam os filhos bem, e uma religião faz com que as crianças, os adolescentes, os jovens procurem menos drogas. Então, aí agora o meu recado é para o marido, para a esposa. Como é que vocês estão se tratando dentro dos seus lares? O que os filhos estão presenciando dentro dos seus lares? E isso faz total diferença. Uma das coisas que eu vi lá nesse questionário era sobre lição de casa, né? E aí tinha lá, o seu pai te ajuda na lição de casa, o seu pai se preocupa, o seu pai tem um momento com você, ele pergunta o que você aprendeu na escola, e eu achei muito interessante que eu falo isso para os meus pais lá na escola, né? Para eles perguntarem. E aconteceu uma coisa muito interessante, né? Não sei se ela vai estar assistindo agora,
eu passei uma lição para eles fazerem em casa, e a outra eu falei, olha, a gente vai fazer na live, porque essa lição eu vou ter que ensinar na live, é difícil ensinar no vídeo. E aí uma aluna veio e falou, não, meu pai me ensinou, ele falou que para fazer com régua e tal. E eu falei, não é com a régua que a gente faz, é com compasso. Ela falou, mas meu pai não sabe fazer com compasso. Eu falei, então eu vou te ensinar e você vai ensinar o seu pai. Aí ensinei, né? Ela foi até no presencial nesse dia, a gente com todos os cuidados, né? Com todos os parâmetros, eu ensinei ela ali. E aí ela foi fazendo todos os exercícios, fez e ficou feliz. E aí no outro dia ela falou, eu ensinei o meu pai a fazer com compasso, agora o meu pai sabe fazer com compasso. E aí eu creio que esse pai ficou muito feliz. Se o pai soube aproveitar esse momento, ele deve ter mostrado para a filha dele como é importante, como a filha pode acrescentar na vida dos pais. E como é importante esse momento, né, da gente ter com nossos filhos, de falar, poxa filho, você é importante, você me ensinou alguma coisa que eu não sabia. Então, às vezes até ele aprendeu, mas ele não lembrava. Eu creio que essa aluna, ela cresceu, né? Ela falou, poxa vida, olha, eu ajudei meu pai entendeu. Então, para que a gente possa ter mais momentos assim com os nossos filhos. Eu sei que a correria é grande, eu também sei disso, mas que nós possamos ter mais tempo com os nossos filhos, mais tempo ensinando e aprendendo com eles. Porque se você é daquele tipo que fala, olha, eu não sei o que eu faço mais, eu larguei de mão, enquanto você larga de mão, o mundo abraça. O YouTube abraça, o TikTok abraça, as tantas outras coisas abraçam. E aí, irmão, é difícil. Pode ser que esse abraço aí nunca mais você tenha o seu filho novamente, do mesmo jeito. Eu vejo uma Ruth preocupada em ajudar uma mulher idosa. Como que nós estamos tratando as pessoas necessitadas? Como é que eu estou tratando aquele que precisa do meu ombro? Como é que eu estou tratando aquela pessoa que precisa, não às vezes de uma ajuda física, mas de uma ajuda espiritual, de um olhar diferente? E tem um versículo 17, diz assim, que ela carregou, quer ver? Versículo 17. E disse, 6 medidas de cevada. Mostrou que no final da tarde, a Ruth pegou 6 medidas de cevada, que fazendo uma mudança aqui para a nossa medida de hoje em dia, dá em torno de 25 quilos. Então imagina só uma jovem carregando 25 quilos nas costas para levar para ajudar a sogra, porque ela já tinha comido lá. O Boaz falou que ela podia ir todo dia. Ela podia pensar, eu já comi, já estou de barriga cheia, por que eu vou ter que levar para minha sogra? Ou então eu vou levar só um pouquinho. É só para minha sogra, amanhã eu estou aqui de volta, e assim por diante. Mas mostra uma pessoa preocupada com o futuro. Ela podia tostar aquilo ali, né? Ela podia preparar aquele, como se fosse uma farinha, e guardar, e vender. E ela estava preocupada com o futuro. A gente vê tanta gente hoje que não se preocupa com o futuro, tanto adolescente que só quer ter o melhor nesse momento e não se preocupa com o futuro. Então, eu vejo aqui uma adolescente, uma jovem, preocupada com o futuro dela. E ela se preocupava de uma maneira que ela não media esforços. E aí, a gente vê que Deus preparava um bom futuro para ela. Deus tinha algo preparado para ela. Porque uma coisa que ela falou lá no começo, não sei se vocês vão lembrar, que ela falou assim, que a Noemi falou assim, olha, eu não posso fazer mais nada por você. E aí ela fala assim, onde você for, eu irei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Enquanto Noemi não podia fazer nada por ela, Deus podia. E ela se agarrou a isso. Então, às vezes as pessoas também ficam agarradas à religiosidade, a tradições. Fabiano, mas o que eu vou fazer? A minha família já vem dessa tradição, nessa religião. E por mais que eu entenda que não está dando nada certo, mas é uma tradição da minha família, o que meus familiares vão falar se eu romper com isso? Mas se você está sentindo isso, é porque o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. O Espírito Santo ele tem o que é melhor para você. Por isso, abra mão de tudo isso. Abra mão pela sua casa, pela sua família. Porque o Senhor ele tem um chamado. O Senhor ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Uma coisa também que eu falo, né? Até pensando naquilo que eu falei para você, que você dê tarefa para os seus filhos desde pequeno. Uma coisa que eu falo para meus filhos é assim, vocês aqui não são hóspedes. Eu ainda brinco, ali no meu portão não está escrito assim, chácara da vovó ou pousada da vovó. Aqui é casa e todo mundo tem que trabalhar. E cada um ajuda da maneira que pode. Então um seca louça, o outro limpa, o outro tira o lixo, o outro varre, e assim todo mundo vai fazendo. Né? E assim se cresce com responsabilidade. Porque o que acontece? Por que a gente vê tantos adolescentes, tantos jovens que não conseguem ter responsabilidade, jovens que se casam muito cedo e se separam porque não conseguem passar por situações difíceis, não conseguem
administrar atritos com o outro, porque acha que tudo é mil maravilha e não é, meus irmãos, tá? Casamento é bênção, mas tem suas dificuldades. São duas pessoas, às vezes com culturas diferentes, com famílias diferentes, mas tentando ali se adequar, se adaptar. E aí a gente vê, por isso que a gente vê tantas separações, porque as pessoas elas não querem lutar para que as coisas possam dar certo, elas abrem mão. E aí eu vejo Elimeleque passando por isso. A primeira situação, não sei quanto tempo ele ficou ali na terra passando necessidade, mas ele abriu mão. E às vezes as situações difíceis nos fazem crescer, né? Eu já comentei com o pastor Cubeiro que esse ano da pandemia, me fez crescer como profissional. Eu tive que desenvolver outras ferramentas, e eu creio que os professores que estão assistindo também desenvolveram, e não só os professores, mas tantas áreas que tiveram que se reinventar. E o que isso fez? Fez eu sair da minha área de conforto. E hoje eu cresci, hoje o meu currículo ele é muito diferente daquilo que era antigamente. Então, existem situações, você pode se portar de diversas maneiras. Você pode, no momento da tribulação, você pode olhar pelos olhos carnais e tomar atitudes carnais, ou você pode falar, não, eu vou crescer, o Senhor vai me abençoar, o Senhor me dá sabedoria, da mesma maneira que o Senhor deu sabedoria a Salomão, me dá sabedoria para administrar essas coisas agora. E assim, o Senhor continua conosco a cada dia. E aí, para finalizar, o capítulo 3, versículo 12 e 14, diz assim: porém agora é muito verdade que eu sou, é o Boaz falando com a Ruth. Porém agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se ele não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deite-te aqui até de manhã. Então, existia uma lei, né, que o parente mais próximo poderia casar com essa mulher para continuar a família e continuar a descendência dela. E existia um parente antes de Boaz. E aí ele falou assim, olha, antes de eu me casar com você, tem outro homem que pode querer casar. Então, primeiro eu vou fazer todas as coisas certas. Então, primeiro eu vou chegar nesse homem e falar que ele pode assumir as terras, mas ele também vai ter que te assumir como esposa. Se ele não quiser, aí eu te assumo. E aí foi o que ele fez. E aí a Bíblia fala, né, depois vocês podem ler, como eu falei, são 4 capítulos, é uma história muito linda. E aí mostra que o primeiro homem falou que não queria, porque ele ia perder a herança dele, já que o primeiro filho tinha que ser filho do ex-marido, do marido falecido, até por uma questão de descendência, e ele não quis. Ele abriu mão desse direito. E aí mostra o Boaz se casando, né? Eu estou resumindo toda a história aqui, porque o meu tempo já se passou, mas mostra que Boaz se casou com ela. Ele foi um homem bom, que enxergou além das qualidades, porque é uma coisa também que eu achei interessante, é que a Bíblia em alguns momentos fala de algumas mulheres muito lindas. Aí ele fala que a Sara era muito bonita, aí o Abraão teve medo dos homens querer se casar com ela, então ele falou que era irmão. Tem outra situação também que fala de Rebeca, que era muito bonita. E a Bíblia não fala que Ruth era uma mulher bonita, que Ruth era uma mulher diferenciada. A Bíblia não fala. Então eu não vejo um Boaz olhando apenas para o exterior. Eu vejo que ele se interessou pela humildade, eu vejo que ele se interessou pelo cuidado que ela teve, que ele imaginou, falou assim, olha, se ela cuida da ex-sogra desse jeito, ela vai ser uma boa esposa, ela vai ser uma boa mãe, ela vai ser uma boa ajudadora, que é isso que a mulher é para os maridos. Amém? Então, aqui também nessa passagem que eu acabei de ler, ela chegou até a tenda dele à noite e falou isso. Então eu fico imaginando assim, em outra situação, em outros homens, poderia se aproveitar dela. Mas ele tinha uma lei, e ele tinha dentro do coração dele que ele não devia fazer aquilo. Ele não deveria se deitar com ela antes do casamento. E aí são valores que não são negociáveis. Ele não quis negociar esse valor. Ele podia falar, mas essa mulher é uma estrangeira, ela nem é do nosso povo, tanto faz se eu dormir com ela ou não. Quem é que vai acreditar nela? E mesmo assim, ele não fez isso. Ele honrou a vida dela. Então aqui, mais uma vez, ele teve um posicionamento que os homens têm que ter. Então, meninas, prestem atenção com os homens que vocês se envolvem, com os meninos. Toma cuidado, para que se ele não te honrar, enquanto você for apenas uma namorada, enquanto você for noiva, vai ser difícil ele continuar te honrando enquanto você for esposa. E aqui o que eu concluo
em tudo isso que a gente acabou de ler, tantos detalhes. Elimeleque saiu da casa do pão, saiu de Belém, o lugar onde havia alimento, para ir para a casa do pai, que Moabe significa a casa do pai, porque era uma terra descendente dali do incesto. E saiu da terra de bênção para ir para uma terra de amargura, uma terra onde havia outros deuses. E a Noemi e a Ruth fez o processo contrário. Elas saíram de uma terra que tinha outros deuses e foi para uma terra do Deus verdadeiro. A Ruth deixou de adorar a deuses falsos para adorar o Deus verdadeiro. E aqui, como o título diz, melhor é o fim das coisas do que os princípios dela. E isso nos mostra que passaremos por dificuldades, passaremos por tribulações. E mostra que o Boaz, ele continuava na terra. Então o que aconteceu? Houve fome? Houve fome. Mas depois houve a mão do Senhor abençoando aquele povo. Porque Boaz, aqui a Bíblia fala que ele era um homem rico. Então Deus abençoou aquele povo novamente. Então será que se Elimeleque tivesse ficado naquela terra, tivesse persistido um pouco mais, será que o Senhor não abençoaria ele também? Então pense duas vezes, meus amados pais, pensem onde vocês estão direcionando os filhos, pensem como que vocês estão direcionando os lares de vocês. Aguenta mais um pouco. A palavra do Senhor diz que não virá sobre nós nenhuma situação maior do que possamos suportar. Amém? São essas palavras que eu quero deixar para os irmãos, que na casa de Deus há lugar para todos, há lugar para o estrangeiro, há lugar para todos aqueles que entendem que esse é o Deus verdadeiro, que essa é a palavra verdadeira, essa é a palavra que vai nos direcionar até chegarmos lá no céu, que não vai ser fácil, nós vamos passar por dificuldades, mas Deus tem um plano, que é o plano melhor. Amém? E eu queria finalizar este culto adorando ao Senhor com mais um louvor. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor, porque esse louvor ele fala tudo. Ele fala que o plano do Senhor é um plano melhor, ele nunca chega atrasado. E hoje a minha cunhada, para a honra e glória do nome do Senhor, ela foi transplantada. Já fazia em torno de 5 anos que ela fazia hemodiálise, e ela foi transplantada. E aí a minha sogra ainda comentou comigo: podia ser um pouquinho mais para frente, porque aí você estaria de férias, você ia ficar com seus filhos, e eu ia poder tomar conta dela. Aí depois ela falou: não, mas Deus sabe a hora certa. Eu falei: amém, é isso mesmo. Deus, ele sabe a hora certa. Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. E se você ainda pensa que não chegou este tempo, às vezes não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor. Então, antes de nós começarmos a louvar ao Senhor, eu queria orar ao Senhor e agradecer e pedir para que o Senhor venha iluminar a cada coração, a cada um que ouviu essa palavra, que essa palavra chegue de encontro às suas necessidades nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por mais uma noite, porque o Senhor tem falado conosco. E a Tua palavra, Senhor, que ela venha de encontro às nossas necessidades, que ela venha nos ajudar, Senhor, a andar neste mundo, sem nos desviar dos Teus caminhos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Seu tempo não é o nosso tempo. Obrigado porque o Senhor não nos deixa só, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos ajuda no momento da dificuldade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem um bom futuro, porque assim como o Senhor fez na vida de Ruth, e até hoje nós estudamos a vida de Ruth, e ela foi bendita, e ela está também na genealogia de Jesus Cristo. Assim o Senhor tem um bom futuro para cada um de nós. Basta permanecermos, basta, Senhor, não olhar para trás, basta olhar somente para Ti, e saber que o melhor está por vir em cada um nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não nos desamparou. Obrigado porque o Senhor esteve com nossas vidas, com a nossa casa, com a nossa família. E, Senhor, nessa noite eu venho te pedir de forma especial por cada marido. Venha, Senhor, dar sabedoria para mim, Senhor, como marido, para cada marido que ouviu essa palavra, para que eles possam direcionar os seus lares, os seus filhos, que eles venham mostrar que a vida espiritual é muito mais importante que a vida material. Venha abençoar as esposas, as mulheres, as jovens, os homens. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos direcionar em todas as coisas, e que Teu Espírito Santo continue falando conosco, e que essa palavra venha, Senhor, ecoar a cada dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Você que está aí na sua casa também pode continuar adorando ao Senhor, declarando que o plano do Senhor é sempre melhor para as nossas vidas. Aleluia.
acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, e nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Glória a Deus. Que as lágrimas elas não paralisem, que as dificuldades não paralisem a sua ida até a casa do Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda e exalte ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. E que a palavra do Senhor continue